Bom dia, amados irmãos e irmãs. Esse nosso primeiro domingo do ano, estamos aqui na presença do Senhor e agradecemos ao Senhor, que é o Senhor da vida, por permitir que nós possamos, nesse ano, nos preparar e esperarmos pela sua vinda. Amém? Hoje nós vamos penetrar no capítulo 4 do Evangelho de João e gostaríamos de citar alguns pontos essenciais, pontos práticos para a nossa vida. Capítulo 4 do Evangelho de João é um capítulo bastante conhecido porque fala da mulher samaritana e nós mesmos já ouvimos muito sobre a mulher samaritana, mas hoje nós vamos aplicar determinados pontos, porque queremos ser muito importantes para nós diante do Senhor. Nós vamos começar a partir do versículo 4, vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é ao redor do meio-dia. Aqui, nessa porção, nos diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Isso mostra uma determinação do Senhor. Eu preciso passar por Samaria. Essa necessidade não era por uma questão de praticidade de viagem, essa necessidade é porque o Senhor queria encontrar essa mulher samaritana e encontrar aqueles que em Samaria iriam ser salvos, iriam recebê-los. Aqui nos mostra um princípio muito importante de como nós somos importantes para o Senhor. Temos que saber que não foi a mulher samaritana que foi ao encontro do Senhor, o Senhor que foi ao encontro dela. O Senhor sabia da necessidade daquela mulher e sabia da necessidade dos samaritanos. Então o Senhor disse, eu preciso passar por Samaria. E esse é o coração do Senhor para conosco também, ainda hoje. O Senhor conhece a nossa situação e Ele tem um forte desejo de vir ao nosso encontro. A questão é, nós estamos abertos para um encontro com o Senhor no meio das situações e das dificuldades em que nós vivemos. Era fácil para o Senhor? Não. Por quê? Porque no versículo 6 diz, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. O Senhor Jesus, Ele era Deus, mas também era homem. E essa viagem era uma viagem que trouxe o cansaço. Aqui diz, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. O Senhor Jesus tinha poder. Ele curou tantas pessoas. Ele sustentou tantas pessoas. Mas
no que diz respeito à sua própria pessoa. Ele não usou o poder de Deus para suprir a si mesmo nessas necessidades. Os irmãos estão compreendendo? Por quê? Porque ele tinha que passar as situações como um homem. Ele tinha que vencer como um homem. Se hoje nós falamos, Senhor, eu estou cansado, o Senhor diz para nós, eu sei o que é estar cansado. Porque quando eu estive nessa terra, eu também fiquei cansado. E aqui diz que ele se assentou então. E o versículo 7 diz, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. O Senhor sabia que essa mulher samaritana iria ali tirar água. Ele chegou, ele se assentou, ele estava cansado e ele estava com sede. E essa mulher veio. O que é maravilhoso é que nós vemos o Senhor Jesus tomando a iniciativa para conversar com aquela mulher, mesmo sendo o costume dos judeus não conversarem com samaritanos. O Senhor não era controlado por costumes, por tradições. A meta do Senhor é salvar. E o que é maravilhoso é que o Senhor tomou a iniciativa para conversar. Mas, irmãos e irmãs, o Senhor sempre está pronto para conversar conosco. E as conversas com o Senhor são conversas que mudam a nossa vida. Ele sempre está pronto. Talvez você sinta-se assim, envergonhado por causa da situação. Nós temos aqui essa mulher. Primeiro, uma mulher ficar conversando com um homem ali não era propício. E ainda mais judeu, o Senhor era judeu e essa mulher era samaritana. Humanamente falando, era difícil haver uma conversa entre os dois. Talvez você também se sinta assim. Estou numa situação que talvez o Senhor não queira conversar comigo, ou eu não sou digno de conversar com o Senhor. Mas o Senhor sempre é o que toma a iniciativa. Por quê? Porque Ele toca no seu coração, para você abrir o seu coração a Ele e conversar com Ele. E essa mulher disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí, quando o Senhor começou a conversar com ela, o processo da salvação começou. Isso é alguma coisa que nós precisamos sempre saber. Vamos sempre aproveitar as oportunidades para ter comunhão com o Senhor. Amém? Daí, no versículo 10, o Senhor disse, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esse é um dos versículos mais ricos da Bíblia. Esse é um dos versículos que tem alguns pontos muito importantes. Aqui diz nessa resposta, se conheceras o dom de Deus. Dom de Deus significa o presente de Deus. O que Deus quer nos dar. Se você conhecesse
o que o Senhor quer nos dar. Você sabe o que o Senhor quer dar a você, amado irmão, amada irmã? Você conhece? Aqui o Senhor diz: se conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, então aqui mostra algo muito importante. Nós precisamos conhecer o que Deus quer nos dar. E nós podemos conhecer pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia é cheia de promessas. Promessas para quem? Para você e para mim. O que são essas promessas? São as coisas que o Senhor quer nos dar. Então, primeiro, temos que conhecer o que Deus quer nos dar. E isso está revelado na Bíblia. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Segundo, e diz assim: se primeiro conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede? Quem é que está falando com você? Em outras palavras, o Senhor diz: se você conhecesse quem eu sou. Olha só, precisamos conhecer o que o Senhor quer nos dar. E precisamos conhecer quem é o Senhor. Resultado: tu lhe pedirias. O que isso quer dizer em termos práticos? Você iria pedir, você iria orar. E o resultado do pedir e da oração, e Ele te daria água viva. Ele te daria o que Ele quer te dar. Por meio desse versículo, nós podemos saber por que muitas vezes nós somos tão fracos no aspecto da oração. Primeiro, porque nós não conhecemos o que Deus quer nos dar, ou conhecemos muito pouco do que Deus quer nos dar. Segundo, conhecemos pouco o Senhor. Conhecemos pouco o coração do Senhor. Conhecemos pouco o plano do Senhor para as nossas vidas. Porque se nós conhecêssemos, nós iríamos pedir, nós iríamos orar, nós iríamos falar para Ele. E o resultado Ele daria para nós. Aqui nós temos uma grande lição. Se nós lemos um versículo assim, deve despertar algo em nós. Como despertou nessa mulher samaritana. Despertar o nosso interior para as coisas de Deus, despertar em nosso interior o desejo de conhecer mais quem é o nosso Senhor. E também despertar em nós o desejo de saber o que Ele deseja nos dar. Amém? Se nós soubéssemos, nós iríamos orar mais. Por isso, nesse início do ano, nós devemos pedir: Senhor, eu quero saber o que você quer dar para mim nesse ano. Eu quero te conhecer mais nesse ano. E eu vou te pedir mais esse ano. E eu sei que o Senhor me dará mais nesse ano.
Aí, a partir do versículo 11, diz: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Versículo 12: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? No 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. No 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós podemos ver que a mulher compreendeu tudo de uma maneira física, mas o Senhor mostrou para ela de que o que ele estava falando era algo espiritual. Não era algo físico, era algo espiritual. E nós precisamos ver esses pontos espirituais diante do Senhor. Quando o versículo 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós temos que fazer conexão com o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39, que diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós podemos ver que essa água viva, essa água que o Senhor queria dar para aquela mulher, se referia ao Espírito. Se referia à vida do Senhor, ao Espírito que o Senhor queria dar. Eu não vou desenvolver muito essa porção, porque isso aí vai ser desenvolvido em outras ocasiões, mas eu quero ainda tocar em alguns outros pontos de João 4 que eu creio que são fundamentais. Daí no versículo 19 diz: Senhor, disse ele à mulher, vejo que tu és profeta. Então, quando o Senhor Jesus mostrou que essa água se referia a algo espiritual, e nós sabemos que nós precisamos, nós que recebemos o Senhor, nós que cremos no Senhor, recebemos a vida do Senhor e recebemos o Espírito. E esse Espírito é algo que flui. Para nós, o que é importante é nós percebermos: eu recebi o Espírito. Quando o Senhor Jesus falou em João 7, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Só que naquela época ainda não era possível receber, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas hoje ele já foi glorificado e nós podemos receber. E nós recebemos. E precisamos dar valor a isso. Isso é que muda as nossas vidas. O homem tem sede de tantas coisas, porque não conhece a Deus. Quem conhece a Deus já não tem mais sede de nada desse mundo, porque sabe que tudo isso é passageiro e não é eterno. E o que o Senhor quer nos dar é algo eterno.
Daí essa mulher falou, você é profeta? Daí ela começou a discutir com o Senhor coisas de religião. Versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela começou a discutir com o Senhor qual o verdadeiro lugar de adoração. Se era naquele monte ou se era em Jerusalém. Porque os samaritanos diziam que era naquele monte e os judeus diziam que era Jerusalém. Você pode ver, aqui mostra a situação dessa mulher, expõe a nossa situação. Ela estava num estado lamentável, moralmente falando, humanamente falando. Mas ela começa a se preocupar com onde deve adorar. Ela não estava preocupada com a condição dela. Se ela tocasse na realidade de você é profeta, ela deveria dizer, eu sou uma pecadora, eu preciso de ajuda. Não é? E ela começa a discutir onde deve adorar. Ela não estava preocupada com a condição dela. Ela não estava vendo a condição dela, apesar de saber da condição dela. Irmãos, irmãs, nós estamos ou não preocupados com a nossa condição? Muitas vezes, estamos numa condição lamentável, mas queremos discutir tantas outras coisas. Coisas até espirituais. Quando nós devemos estar preocupados já com a nossa condição diante de Deus. Assim como essa mulher. Num estado tão lamentável, discutindo o lugar de adoração. Ela deve dizer, você é profeta, me ajuda. Quando que nós vamos falar para o Senhor, me ajuda, me salva, me tira dessa situação. Mas nós ficamos discutindo coisas doutrinárias. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Daí o Senhor disse algo para ela. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Senhor estava falando para ela, está chegando a hora que você não vai precisar mais se preocupar sobre se é aqui ou ali. Daí o Senhor fala para ela, mas nos versículos posteriores, dá a ela uma das maiores revelações da Bíblia. Eu quero que os irmãos toquem no seguinte aspecto. Uma das maiores revelações da Bíblia foi dada para uma mulher pecadora. Não olhe para a sua situação. Tenha comunhão com o Senhor, se abra para o Senhor. O Senhor pode dar a você uma grande revelação. Nós pensamos, né, uma revelação muito grande, assim, teria que ser dada para uma pessoa bem espiritual. O Senhor deu para ela uma das maiores revelações da Bíblia, para essa mulher pecadora. O Senhor estava falando para ela, o que eu vou fazer vai fazer vocês pararem de ficar discutindo sobre o lugar de adoração, sobre essas coisas exteriores. Daí o Senhor falou para ela
no versículo 22, algo que é muito importante também, da qual nós temos que aprender lições. No versículo 22, o Senhor diz para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu quero, amado irmão, amada irmã, que você preste atenção a essa afirmação: vós adorais o que não conheceis. Significa que é possível adorar algo que você nem conhece. Mas isso aqui, o Senhor falou para ela, porque ela era samaritana, e quando o Senhor diz, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mostrando que aquilo que os samaritanos criam não era algo adequado. Por quê? Os samaritanos, eles somente aceitavam o Pentateuco. Eles não aceitavam os demais livros do Antigo Testamento. E qual foi a origem da religião dos samaritanos? Tá? Nós sabemos que a nação de Israel foi invadida, né? Eles foram levados cativos e daí trouxeram outros povos para habitar no reino de Israel. Segundo Reis, capítulo 17, a partir do versículo 25, diz assim, falando desses povos que vieram habitar no reino de Israel. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então, essas pessoas de outras nações que os assírios trouxeram para o reino de Israel, eles não temiam o Senhor. E aí o Senhor enviou leões, porque eles faziam coisas que ofendiam a Deus. E o versículo 26, pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Versículo 27, então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Versículo 28, foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. E o versículo 29 diz assim, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Então nós podemos ver aqui que esses povos que habitaram ali o reino de Israel, a região de Samaria, eles tinham esse costume, tinham os seus próprios deuses, eles aprenderam algo sobre o Deus de Israel, aceitavam somente o Pentateuco, eles misturavam as coisas. E ainda mais, o sacerdote que veio ensiná-los não era um sacerdote genuíno. De onde veio o sacerdote? De Betel. E aí, para a gente compreender isso, vamos ler 1 Reis, capítulo 12, versículos 25 a 30. Estou falando isso, irmãos, para quê? Para que hoje nós, na nossa fé, não haja mistura. Compreenderam? Não haja mistura. Olha só. 1 Reis 12, 25 até 30. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi,
se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Nós podemos ver que Deus havia estabelecido uma coisa, que a adoração a Ele tinha que ser feita no único lugar que Ele escolhesse, e esse lugar era Jerusalém. Quando o reino de Israel se partiu em 2, tá certo? Ficando Jeroboão com 10 tribos e as outras 2 tribos com Roboão, Jeroboão disse: se eles subirem para Jerusalém, que ficava no domínio de Roboão, eles vão acabar seguindo Roboão, não vão me seguir. Ele não tinha visto que se Deus havia dado as 10 tribos para ele, Deus iria cuidar dele. Mas ele começou a ter pensamento do homem, manias do homem, com mesmo manipulação do homem. E aí, o que eles fizeram? Então eles criaram centros próprios de adoração. Um em Dan e outro em Betel. Havia um bezerro em cada lugar, bezerro de ouro em cada lugar. Então esse sacerdote de Samaria, que foi trazido de volta para ensinar os povos, era esse sacerdote cheio já de coisas contaminadas, já cheio de coisas de idolatria. Então, por isso que o Senhor diz para a mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Porque o que você conhece é uma mistura. Eu gostaria de ressaltar 3 pontos, tá, do problema dos samaritanos. Primeiro, era uma adoração seletiva. Porque eles escolheram somente aquilo que eles desejavam saber sobre Deus e não queriam as outras coisas. Eles somente tinham o Pentateuco, os outros livros eles não queriam. Então é o seguinte: como nós recebemos a Bíblia, a palavra de Deus? Você só recebe os versículos que você gosta? Tem versículo que expõe o nosso ser. E esse versículo você não gosta? Eu não quero ler? Não, essa porção da Bíblia eu não gosto de ler. É assim que você seleciona a Bíblia? Se desse para você a Bíblia e dizer assim: seleciona, de que tamanho ia ficar sua Bíblia? Quantos versículos restariam? Você só aceita os versículos que você gosta? Só mantém o que convém? Segundo ponto, é uma adoração sem conhecimento. Não compreende a palavra de Deus, não compreende o que Deus quer. Nós precisamos saber o que Deus quer. Compreender o plano de Deus para as nossas vidas. E também, um dos grandes problemas é uma adoração supersticiosa. Aceitamos a Bíblia, mas também aceitamos superstições. Eu não passo debaixo da escada, né? Puxa, gato preto passou na minha frente. É sexta-feira 13. Vocês entendem o que eu estou falando? E mesmo você pega alguns versículos da Bíblia de maneira supersticiosa.
A grande revelação da Bíblia vem nessa porção, vem nos versículos, obrigado, versículos 23 e 24, quando o Senhor diz, então o Senhor está falando para aquela mulher, você adora o que você não conhece. Ele diz, versículo 23 e 24, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Daí o Senhor estava falando, não será mais nesse monte nem em Jerusalém. Deus é espírito, não é restringido por coisas exteriores. O que importa é adorar em espírito e em verdade. Irmão, eu vou tocar daí, vamos entrar um pouco mais na realidade disso, tá? Assim, eu fui para a reunião. Ok, você está na reunião. Não é você estar na reunião que você será salvo. É você estar no espírito durante a reunião que você vai estar salvo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Esse que é o ponto. Não, eu vim para a reunião, mas a reunião inteira ficou só olhando, criticando, não tendo nada. Teve valor? Não. Adorou a Deus em espírito? Não. Eu li a Bíblia. Tudo bem, mas leu em espírito? Eu cantei. Cantou em espírito? Os irmãos percebem? Já não é mais uma questão de algo exterior. Algumas vezes nós perguntamos para algum jovem, jovem, onde é que você estava? Eu estava com os irmãos. Eu gosto daí de acrescentar uma pergunta a mais. Fazendo o quê? Tá com os irmãos não quer dizer nada. Porque pode estar pecando com os irmãos. Entende o que eu quero dizer? Adorar ao Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro lugar de adoração é no nosso espírito. Porque Deus é espírito e espírito toca espírito. Amém? É espírito, daí nós temos comunhão com Deus. Eu estive na reunião. Eu encontrei os irmãos, mas a questão é, encontrou o Senhor ou não? Teve comunhão com o Senhor ou não? Irmãos, entende como nós facilmente acabamos envolvidos com coisas exteriores, visíveis, e deixamos de dar valor para aquilo que é invisível? Quando nós estamos no Espírito, nós temos comunhão com Deus. Nós ficamos alegres e Deus também fica alegre. Eu disse, nós podemos sair da reunião e dizer, olha, gostei demais da reunião. A segunda pergunta é, Deus gostou ou não? Porque eu posso ter gostado e Deus não ter gostado, entendeu? Eu tenho que adorar a Deus em espírito. Adoração genuína não é ir para um lugar, é estar no Espírito. Essa palavra adoração, no grego é proskuneo, significa beijar a mão de alguém em sinal de reverência, assim como um cachorro lambe a mão do seu dono.
é reconhecer quem é o dono, quem é o Senhor. Reconhecê-lo e nos prostrarmos diante dele. Isso é adorar. É falar, Senhor, você tem todo o direito sobre mim. Olha só, a primeira menção na Bíblia sobre adoração, Gênesis 22, versículos 4 e 5, diz o seguinte: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, quando Deus pediu para ele sacrificar seu filho, em Gênesis 22. Daí ele viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que eles dois iriam fazer ali na montanha, no monte? Abraão iria sacrificar Isaque. E você sabe como que ele denominou sacrificar Isaque? Ele denominou haver adorado. Isso quer dizer, Senhor, é prostrar-se diante do Senhor e falar, Senhor, você é o dono da minha vida, você me comprou, você tem o direito total sobre o meu ser. Você pode fazer comigo o que você quiser. Isto é adoração. Esse é o espírito, a atitude da adoração. Então você pode ver, Abraão falou, eu vou sacrificar Isaque. Isto é adoração. Por isso que diz, havendo adorado, nós vamos voltar. Então é o princípio da primeira menção na Bíblia de adoração, aqui. E a primeira adoração dentro do tempo cronológico está no livro de Jó. Você sabe o que aconteceu com Jó no capítulo 1? Ele perdeu tudo. Olha só os versículos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Depois de ter perdido tudo, aqui diz que ele adorou. E ele disse o quê? E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, você um dia deu, você tem o direito de tirar. Bendito seja o seu nome. Isso é adoração. Adoração não é ficar levantando a mão e cantando. Adoração é dizer, Senhor, a minha vida pertence a ti. Usa a minha vida. Toma meu ser. Ganha meu ser. Segundo o seu querer. Você tem 100% de direito sobre a minha pessoa. E ainda mais, outro lugar que mostra adoração é no livro de Josué, capítulo 5, quando Deus aparece a ele no final, no versículo 13 em diante, diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Olha só, Josué estava preparado para a batalha, para começar a conquistar a boa terra. Daí encontra esse homem com essa espada na mão e ele perguntou, você é dos nossos ou deles? Deus disse, não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu sou o general, entendeu? Eu sou o que comanda o exército. E Josué, olha só, primeiro, prostrou-se em terra.
Irmãos, eu quero que vocês compreendam desse ato. Tem alguém com uma espada na mão, na hora que você prostra em terra, você mostra o pescoço para essa pessoa, não é? Você disponibiliza pessoas para pessoas que quiserem, pode cortar a sua cabeça. Compreende? A pessoa está com a espada na mão e você se prostra. É uma confiança total. Certo? Prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Josué, ele era quem Moisés havia nomeado, né? Para liderar o povo para entrar. Mas quando ele encontrou o Senhor ali, ele se prostrou. Ele adorou. Ele se expôs. O Senhor estava com a espada na mão. Daí ele diz: que diz meu Senhor a seu servo? Isto é adorar. E precisamos aprender a adorar em espírito e em verdade, em realidade. Amém, amados irmãos? Eu creio que ainda há várias lições, mas nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Está bem? Eu creio que até aqui está bem.